14 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Nade contra a maré. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Números, capítulo 14, versículos 6 e 7. Josué e Calebe foram dois homens com uma fé extraordinária que não se deixaram levar pelo ambiente em que se encontravam, pois eles criam em Deus mais do que em suas próprias forças. Isso ficou evidente quando foram enviados 12 homens para espiar a terra prometida. E os dois foram os únicos que não perderam a fé e expressaram uma atitude otimista, mesmo em meio a um grande desafio. Vejo que os outros 10 que voltaram desolados e já aceitando a derrota, saíram perdedores antes mesmo de lutar. A fé de Josué e Calebe não estava no fato de se acharem fortes ou poderosos. Pelo contrário, eles sabiam que venceriam as batalhas e entrariam na terra porque Deus havia prometido. E eles não se importavam com o que os seus olhos viam, mas sim tinham total confiança naquilo que Deus já havia dito. Isso traz um grande ensino para mim. Ser uma pessoa cheia de fé é muitas vezes ser criticado, apontado até como louco, pois é nadar contra a maré. Na minha vida, diversas vezes o cenário ao redor dizia não, mas a voz de Deus dizia sim, e isso era tudo de que eu precisava. Ele sempre foi fiel, jamais me desamparou, e tudo aquilo que me prometeu se cumpriu. Decida, a partir de hoje, viver pela percepção de Deus e seja impulsionado a grandes vitórias, pois nossos olhos físicos não podem atrapalhar nossa visão espiritual. Reconheça que jamais você galgará a vitória por suas próprias forças, mas sim por sua fidelidade. E Deus Pai cumprirá cada uma das promessas que fez a você. Ele é bom em todos os momentos. Então, faça como Josué e Calebe. Feche os olhos da dúvida e abra os olhos da fé. Essa história que nós lemos hoje está registrada no capítulo 14 do livro de Números, na Bíblia. Em resumo, Moisés estava liderando o povo de Israel até a terra de Canaã. Deus fez uma promessa para os israelitas de que, quando eles saíssem da escravidão no Egito, onde eles estavam, eles cruzariam um deserto, e o deserto representa um momento de provações, um momento de fortalecimento. O próprio Jesus, quando você abre a Bíblia no Evangelho de Mateus e lê os capítulos 3 e 4, vê que quando Jesus completou quase 30 anos, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e logo na sequência, o texto bíblico revela que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo
para que ele vencesse aquele período e depois começasse o seu ministério. Da mesma forma, o povo de Israel estava como escravo no Egito. E Deus disse que tiraria eles da escravidão e os colocaria em uma terra onde eles teriam muitas riquezas e prosperidade, que é a terra de Canaã. Só que nesse trajeto eles passariam por um deserto. E esse livro de Números, no capítulo 14, mostra o período em que eles estavam chegando perto da terra prometida, da terra que Deus disse que daria para eles. E como o povo de Israel era formado por 12 tribos, cada uma das tribos era um dos filhos de Jacó. Jacó era o neto de Abraão, e Deus disse que dele haveria uma nação. Então Jacó teve 12 filhos. Deus mudou o nome de Jacó para o nome de Israel. Essa mudança de nome de Jacó para Israel representa uma mudança de vida. O nome Jacó significa trapaceiro, enganador. E o nome dele era esse porque ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E quando eles nasceram, a Bíblia conta que Jacó nasceu segurando com as mãos nos pés de Esaú, como que querendo tirar Esaú e nascer por primeiro, porque aquele que nascia primeiro ficava com todo o direito de herança, que se chamava o direito de primogenitura. Então, como ele nasceu agarrado aos pés de Esaú, que era o irmão mais velho, os pais deram o nome dele de Jacó, que significa suplantador, aquele que quer vencer a todo custo, nem mesmo que seja pela trapaça. Só que um dia, Deus muda o nome dele, de Jacó para Israel. Israel significa aquele que luta contra Deus, porque Ish, no hebraico, é homem, Ra é luta e El é Deus. Então, Israel significa aquele que luta contra Deus. No livro de Gênesis, a Bíblia conta que um dia ele estava lutando para pedir a Deus que Deus o abençoasse. E ele lutou com Deus durante toda uma madrugada pedindo a Deus que o abençoasse. Então Deus disse: o seu nome não será mais Jacó, o seu nome agora será Israel, aquele que lutou com Deus e mudou a sua história. E a partir disso, Jacó, que teve 12 filhos, cada um dos 12 filhos formou uma tribo. Depois de 400 anos no Egito como escravos, eles se multiplicaram e formaram a nação de Israel. E quando eles estavam indo pela terra prometida, quando Moisés, que estava liderando o povo, viu a terra, separou um de cada uma das 12 tribos e disse para eles: vão até a terra e façam uma observação de tudo que existe nela. E foram os 12 homens, um de cada tribo. Quando eles foram lá na terra prometida, eles viram homens gigantes. E dos 12 que voltaram, 10 voltaram se lamentando e dizendo: olhamos para aqueles homens, vimos que eles são muito grandes e não temos como tomar posse dessas terras, porque não teremos como entrar ali para crescermos ali. Mas Josué, que era filho de Num, e Calebe, que era filho de Jefoné, disseram: a terra é boa, e se Deus disse que ela será nossa, ela será nossa. Então, lendo mais uma vez aqui o versículo na tela, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, eram 12 homens, rasgaram as suas vestes
e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Rasgar as vestes era uma forma de protesto. Quando você lê o Antigo Testamento, você percebe que entre os israelitas existia esse costume. Sempre que alguém fazia alguma coisa absurda e que causava indignação, que era injusta, que era incorreta, as pessoas rasgavam as vestes e diziam: isso aqui é um absurdo. Então Josué e Calebe, quando escutaram os outros 10 fazendo essas reclamações, dizendo: a terra é cheia de gigantes, nós não conseguiremos entrar ali. Inclusive, se você ler Números 14, a Bíblia fala que eles disseram assim: nós nos víamos como formigas diante deles. Josué e Calebe veem e falam, rasgam as vestes e falam: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E o texto de Números 14 conta que eles ficaram indignados contra os outros 10 e disseram: se Deus disse, Deus cumprirá a sua palavra. Então a mensagem de hoje, o nade contra a maré, nos ensina que muitas vezes as circunstâncias à nossa volta querem mostrar que não é possível alcançar alguma coisa. Mas se Deus fez a promessa, então Ele mesmo cumprirá. O texto nos orienta a não andarmos com os olhos físicos, mas com os nossos olhos da fé, com os nossos olhos espirituais, acreditando firmes na palavra daquilo que Deus fala para nós. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a frase é: a sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão. Veja que ele faz uma diferenciação entre vista e visão. Vista é aquilo que nós estamos vendo e visão é aquilo que nós acreditamos. E ele fala aqui no devocional de hoje, a leitura bíblica é João, capítulo 15. Você pode ler depois, João capítulo 15. João capítulo 15 é um capítulo em que Jesus começa a falar com os seus discípulos que eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Todo aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Mas aquele que não permanece em mim, o Pai corta e lança no fogo. Então, e na sequência, Jesus fala: permaneçam em mim, e vocês darão muito fruto. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão fazer muitas coisas, porque sem mim nada vocês podem fazer. Mas aquele que permanece em mim e cumpre os meus mandamentos, certamente frutificará. Em João, no capítulo 15, no versículo 18, ele fala que o mundo muitas vezes vai odiar vocês, mas isso vai acontecer porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, mas são do meu reino, é por isso que o mundo vos odeia. Então Jesus, em João, no capítulo 15, fala sobre esse assunto. Você pode ler depois, para que você aumente a sua fé em Deus. A palavra-chave de hoje é visão. E para completar a mensagem de hoje, que fala sobre visão, muitas vezes você vai ter que nadar contra a maré. Todos vão estar à sua volta dizendo: não dá. Mas quem tem a visão tem essa missão de alimentar a fé daqueles que estão à volta. Muitas vezes você vai ser a primeira pessoa dentro da sua casa a se despertar para buscar a Deus e para alimentar a fé, às vezes do seu marido, às vezes da sua esposa, às vezes dos seus filhos,
para que eles avancem, para que eles acreditem num projeto que talvez eles estão desistindo. Para encerrar essa mensagem, vamos ler aqui um versículo de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, aqui no versículo 7, Paulo nos fala: porque andamos por fé e não por vista. Que você possa nadar contra a maré, que você possa andar pela fé, que pela fé você recebe a visão daquilo que Deus falou a você, e não por vista. Vença as circunstâncias à sua volta. Ande pela visão de Deus, assim como Josué e Calebe tiveram a coragem de andar pela palavra de Deus. Se você continuar a ler o Antigo Testamento, você verá que foi o próprio Josué. Tem um livro no Antigo Testamento que se chama Josué. Foi ele que liderou todos os exércitos de Israel para que eles tomassem posse daquelas terras que Deus havia prometido. E tudo que Deus prometeu se cumpriu. E se cumprirá na sua vida também, se você andar pela visão de Deus, que vem pela fé, e não por aquilo que os olhos estão vendo. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém.